Doutor Roberto Navarro, bem-vindo, nosso nutrólogo. Ô, coisa boa. E nossa chefe, Malu Lobo, quase nutri, pezinho lá. Quase. Gente, a receita... Acabando, gente. Nem eu, nossa, não aguento mais. Não, chega uma hora que... Os últimos momentos são os que mais estressam. Me lembro do meu período de faculdade, que o finalzinho tá... Mas falta só esse fôlego, Malu, que vai valer a pena, né, doutor Roberto? Total, bom, e doutor Roberto, vamos cantar hoje, que a gente já tá na nossa cartela. Olha aqui. Olha que energia boa para essa segundona. Não é, tom surtão, é isso mesmo. E o tema é muito legal e a receita da Malu tá espetacular. Vai ao encontro também do que a gente vai conversar aqui, que é uma almôndega com molho de frango, linda de servir e também deve estar deliciosa, né? É uma versão mais leve, tranquila, mostrar para vocês que a gente consegue fazer dos pratos do dia a dia, esses mais comuns, a gente consegue fazer substituições inteligentes. Então é uma receita bem simples, com tudo que você tem em casa, só que você vai ver que é muito mais saudável. Vai combinar com a pauta do Roberto, né? Total, eu já vim preparada para o meu almoço. Vamos lá, doutor Roberto, tem muita coisa para você contar. Sim. E quando a gente fala de obesidade, fala de questão genética e tenta responder essa pergunta, é claro que ainda existem muitas coisas que a medicina não tem resposta, mas então pode já iniciar hoje com todos os estudos e tudo que vocês vêm já comparando, né, questão genética, pode dizer que sim, a obesidade vai ter o seu fundo hereditário? Esse tema, eu acho, Carol, realmente um dos mais complexos e mais interessante, porque realmente do que se sabia, há 50 anos atrás, né, porque a medicina teve a inocência de achar que a obesidade era ligado à disfunção, ao mau funcionamento de uma glândulazinha só, que tomou culpa durante anos. Qual glândula? Tireoide. Tireoide. Vai falar quem nunca disse, eu tenho tireoide, por isso que eu tô com um problema, né, metabolismo tá lento. Carol, eu diria que hoje, ainda descobrindo mais, né, a ciência não para, mas deve ter umas 30 substâncias circulando nesse momento no nosso sangue que vão influenciar no seu peso, na sua composição corporal. E dentre eles, obviamente, vamos falar um pouquinho da genética, né? Será que a gente herda uma facilidade de ganho de peso? Né? E a ciência, a primeira observação que se teve é que gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos, né, que eram adotados por famílias diferentes, né, são gêmeos, quer dizer, a genética, né, os dois são iguais, mas adotados por famílias que não são biológicas, um foi adotado por uma família, outro por outra, mesmo que essas famílias tenham o hábito inadequado de comer muito, porque o ambiente, o hábito, óbvio, vamos falar um pouco disso, vai ser sempre um influenciador, né? Mas na família que o gêmeo ia e a família comia muito durante a vida, eles não ganhavam peso como os filhos biológicos daquela família. Então a gente viu que o ambiente influencia, sim, mas não, deve ter alguma tendência genética hereditária aí. E isso é o que mais fascina, porque a gente está descobrindo cada vez mais como o corpo controla o nosso peso. Porque a gente precisa comer, se alimentar, a gente precisa não comer até explodir, parar de comer, a gente precisa metabolizar com facilidade o que a gente ingere, né? A glicose, né? Metabolizar e dar destino final, é jogar para ser queimado e não ficar sobrando, né? E hoje a gente sabe que tem vários eixos, vários setores do corpo que controlam isso. Então o cérebro, né, uma região chamada hipotálamo, é a controladora central disso tudo. Ali tem o centro da fome, da saciedade. E se o teu corpo começa a estocar demais muita reserva, você começa a aumentar o adipócito, a célula de gordura, o corpo humano dá um jeito de falar, não, peraí, você está estocando mais do que deve. Vamos parar de comer, fique mais saciado e gaste mais energia. A gente chama isso de termogênese, é fazer o corpo queimar ou utilizar o que você tem de reserva como energia. E é nisso que a ciência agora entende. Como é que influencia no hipotálamo, no centro da fome, no centro da saciedade, na termogênese. E tem genes por trás aí também, Carol, que a gente vai depois falar. Tem genes que você herda que, infelizmente, vai fazer você ser um gastador de energia mais lento, ser um comedor mais compulsivo, né? Não metabolizar com eficiência o que você come. E isso vai diferenciando um pouquinho, né, essas individualidades. Até os tratamentos, né, para a obesidade, no caso. O que é importante de conhecer tudo isso é entender que, de repente, para aquela pessoa, se ela fizer da mesma forma que outra, vai ficar enxugando gelo. Não vai sair do lugar, né, doutor? O sonho da ciência é conseguir entender qual é
o eixo que, se eu corrigir, a obesidade se corrige. E por que é complexo isso? Porque é multifatorial. São vários fatores. Quando se descobriu um hormônio chamado leptina, que é produzido no tecido adiposo, na gordura corporal, essa leptina se descobriu que era esse hormônio que avisava o cérebro: olha, tem muita gordura aqui embaixo, já tem muito estoque. A leptina vai no cérebro, faz a pessoa ficar mais saciada, não comer tanto e disparar os mecanismos de queima de energia, de usar combustível. Quando se descobriu a leptina, falou: pronto, matamos a charada. Então, se eu dou leptina para o paciente, vou imitar um remédio que imita essa leptina. Se eu der para o meu paciente, ele vai comer menos, vai ficar mais saciado e vai gastar mais energia, vai acelerar o metabolismo. Não deu certo. Viu que mesmo que se descobriu, o cérebro pode ser insensível ao hormônio. Entendi. Ele não reconhece esse hormônio que está me avisando. É como se esse aviso passasse batido. Então, é bem complexo, bastante complexo. A gente tem uma dinâmica para fazer no centro do estúdio. Antes, eu quero mostrar, que eu falei das almôndegas aqui da Malu. Malu, a grande sacada aqui é que a gente vai diminuir, então, o carbo, vai ter mais proteína e proteína magrinha, né? Exato. Eu tenho aí uma troca inteligente, porque o que acontece, né, gente? O preço das coisas no supermercado está insano. É verdade. Então, a gente tem que fazer o alimento render. E muita gente acaba usando como para render, começa a substituir metade da carne por pão. Farelo de pão ou pão mais velho. E a gente vai usar uma fibra, a gente vai usar a aveia, né? Que é um alimento saudável, né? Ele vai aumentar a saciedade, vai fazer com que esse alimento ele se torne mais sacietógeno, né? Então, quer dizer, ele vai ficar mais tempo sem fome e vai fazer o que você, dona de casa, quer, que renda. Que renda também. Vai render mais. E também eu estou usando alguns apelos aí que são nas especiarias, né? Então, a pimenta, que vai ajudar um pouco na ser termogênica, né? Estou usando também o licopeno, então estou dando também antioxidantes, né? Então eu tenho aí no molho de tomate bastante licopeno. Então, gente, é uma receita fácil, tranquila de fazer, vocês vão ver que fica pronto rapidinho e dá para congelar, enfim, gente, dá para comer bem saudável. E baixas calorias, né? No fundo a gente está falando de obesidade, então também tem sempre corte aquela magro, questão sim. Do quanto a gente também tem que preservar essa questão calórica. Perfeito. Vou lá com o Dr. Roberto, já voltamos, Malu, pra gente começar com tudo agora, o nosso quadro aqui, ó. Tá bem interessante, né, doutor Roberto? Olha lá. Isso aqui é para a gente entender, assim, o que a ciência hoje entende de tendência, né, de hereditariedade. Que conseguiu chegar a alguns números já, né? Então, se você, né, eu sou um pai, eu gostei desses desenhos, Carol. Tá muito legal, essa computação gráfica arrasou, muito bom. Aqui, olha, esse primeiro casal aqui, são de pais com peso normal, não estão com excesso de peso, tá? Então, um casal, os dois, pai e mãe com peso normal, qual a chance de um filho ser obeso? Qual porcentagem de chance? A ciência já tem isso aqui. Eu vou colocar, acho que é aqui em cima. 10%, Carol. Tá. Aí você fala, mas não tem hereditariedade, né? Quer dizer, se os pais não são obesos, como é que ele herdou essa tendência? Esses 10% é ambiente. Representa o hábito que ele vai É o hábito seguir, que ele tem. né? Se você começar a comer muito errado, excessivamente, fica sedentário, é óbvio que o ganho de peso pode ocorrer, infelizmente, com menos tendência comparado agora com outra situação. Vamos pegar um segundo casal aqui, onde um dos, ou pai ou mãe, aqui no caso, colocaram o pai, gordinho, tá? Aí foi um machismo, podia ser a mãe também, tá? Mentira. Colocaram aqui, primeiro só um deles. Só um deles gordinho, ou pai ou mãe. A chance do filho ter obesidade ou excesso de peso é de 40%. 30% a 40%. Já aumenta bastante, né, Carol? Deixa eu te fazer uma pergunta tem uma nesse tendência momento. genética. Se o pai, ele carrega, né, essa tendência também, tal, acima do peso, mas ele de repente fez uma bariátrica, enfim, ele teve uma chance de emagrecimento e tal, os 40% se mantém. Porque daí a gente está falando do que está ali interno, mesmo que ele tenha mudado hábitos e tenha emagrecido. Sim, porque obesidade, Carol, por mutação genética mesmo, um problema mais grave, são algumas síndromes que cursam com obesidade desde a infância. Síndrome de Prader-Willi, tem algumas síndromes genéticas que realmente já é uma criança obesa. Né? Agora, mesmo que o pai tenha sido magro na infância e se tornou gordinho na vida adulta e depois fez a bariátrica, o que mostra é que ele tem uma tendência metabólica a estocar mais energia do que, né, outros que não têm essa tendência. Então, isso pode influenciar sim. E uma coisa que a gente vai falar também, Carol, é o ambiente da gestação. Então, a mãe influencia
no hipotálamo do bebê, né, em ter depois de nascer mais tendência ou não a ganhar peso pela gestação. Se ela começou a gestação com excesso de peso, sério? Se ela começou obesa, que coisa. Se ela se tornou diabética na gestação, isso influencia no hipotálamo, no cérebro, na região específica que eu falei que controla todo o metabolismo do bebê, do feto. Entendi. Por exemplo, uma coisa interessante, mães, teve uma época, não vou lembrar qual época da história, que teve muita fome por guerra. É uma população que foi estudada, não sei qual o local do planeta, mas eles tiveram fome por vários meses ou anos, porque falta de alimentação por causa da guerra. Não sei se foi na época do Holocausto, né? Uhum. E se viu que filhos dessa geração, eles tinham uma tendência a ficar mais obeso, porque o cérebro foi programado para, como não teve energia, não teve alimento, ele foi programado para conseguir estocar com mais facilidade aquilo que vai ser dado. Entendi. Ele poupava energia, né? Então, filhos de mães que foram desnutridas geraram uma primeira geração de filhos que ganhavam peso com mais facilidade, porque eles tinham a oferta do alimento, não passavam mais fome. Entendi. E o cérebro já tinha programado, olha, estoque energia com mais facilidade, para você não ter privação, né, de fonte energética. Então, é bem interessante. A gente tem visto que a mãe influencia muito mais do que o pai nessa programação do hipotálamo em relação ao pai que só, né, cedeu ali o espermatozoide, gerou o filho, óbvio, mas a gestação influencia. Além dos genes, então, obviamente, que essa criança vai ter dos dois, a gestação em si, né? O período como a gestação que foi o bebê está ali Exatamente. Interessante, né? E se pai e mãe, os dois são com peso excessivo, a chance de um filho ter obesidade é de 80%, 70%, 80%. Né? Então, e é isso que a ciência agora está tentando estudar, Carol. A gente vai falar daqui a pouco de genes que foram descobertos, que vão influenciar também na facilidade ou não de ganhar peso, né? A medicina, a ciência, de um modo geral, estuda qual eixo metabólico pode ser melhorado com tratamentos medicamentosos. Hoje a gente tem medicamentos que surgiram diferentes do que a gente receitava antes para a obesidade, né? Para a obesidade a gente dava o quê? Remédio para tirar fome. Né? A gente dava os anorexígenos que foram retirados, acabou saindo um pouquinho do dia a dia por risco de dependência, tinham efeitos colaterais muito graves. Né? Hoje, essa geração nova de medicamentos, até na forma injetável, subcutânea, seguem outra linha de raciocínio. São imitações de eixos metabólicos hormonais que regularizam também, né, a saciedade, mas ajudam no metabolismo da glicose, a ação da insulina ser mais eficiente. Então, isso também está mudando. A gente está descobrindo melhor como o corpo funciona, né? Quais os hormônios envolvidos, quais regiões do cérebro envolvidas no controle do peso, para a gente tentar corrigir através também de tratamentos específicos. E eu acredito que isso, em uma década, vai ser algo muito interessante. E o que eu acho também, doutor Roberto, pensando nisso, para todo mundo que está assistindo, é que não é só que fica um alerta, mas a gente sabe que todo mundo tem que se preocupar pensando na questão da saúde, certo? Então, desde o casal que vai ter o peso adequado, até aquele que só um deles e tal. Mas a partir do momento que você recebe essa informação, que os dois estão ali acima do peso e que a chance de uma criança obesa é de 80%, gente, esse cuidado tem que ser redobrado. É lógico. É uma família que, ao invés de colocar a culpa, então, no nosso metabolismo, nós já temos a genética, ela tem que redobrar uma atenção e realmente estar preocupado com essa questão familiar, certo? Essa é a ideia, né, Carol? Não dá para só botar a desculpa de, não, então não é tirando, não é do meu metabolismo mesmo, vai ser assim eternamente. Não, precisa ter uma disciplina maior. Até porque, por mais que toda essa influência exista, Carol, que a gente está falando de números 80%, 40%, ainda a hereditariedade e a genética pode influenciar em 30% a 40% nessa chance. Quer dizer, eu tenho até 60% de chance de não ser obeso, mesmo que meu pai e minha mãe seja. Só que é o que você falou, é uma disciplina maior, é um cuidado redobrado. É uma pessoa que, se ficar sedentária, já está somando um fator a mais. Se em casa a família come errado, aquelas compras malucas, desde a infância só docinho, refrigerante, açúcares, né? De um modo geral, criança sedentária na frente do videogame o dia inteiro, aí a família tem que ter a consciência de entender, não, peraí, né? Vamos ter que... Todo mundo deveria ser ativo, né? Sim. Preconizar ser sedentário não existe na ciência, mas para alguns seria remédio.
né? Porque tem genes que fazem você ter um metabolismo, um gastador menor de energia. Você estoca sua reserva e quando vai utilizar, utiliza de maneira menos eficiente. Então, esses que são poupadores de energia, esses têm que fazer atividade física como prescrição mesmo médica. Sem dúvida. Se não fizer, vai cada vez ter uma facilidade maior de ganhar peso. E eu acho que a gente vem também de uma questão cultural, quando a gente fala de criança, que as mamães vão me entender. A gente gosta de ver o nenê gordinho, o nenê comendo, não é verdade? Isso é a coisa mais linda para uma mãe. O dia que a criança fala que ela não quer comer, não é, diretor? Não estou mentindo, né? Mães aqui não vão me deixar mentir. O dia que a criança não quer comer, você fala, tá doente. Aí aquilo já te traz um abalo, você fala, não, calma, não tá, como não tá comendo? Não, olha, a criança não tá engordando. Então, eu acho que é uma questão também nossa, cultural. Sim, cultural, total. Que às vezes, enfim, a gente já erra achando que está acertando, doutor Roberto. E são discussões que muitas vezes a gente nem tem no consultório pediátrico, porque também a gente está vendo outra coisa e tal. Claro que fazem a curva, fazem a linha, mas a gente está ali meio tapando os olhos às vezes, né? Hoje eu acho que a pediatria, pelo menos os pediatras e nutrólogos, eles têm uma consciência muito de, o filho tá gordinho, tá bonitinho, não, tá Vamos ficando cuidar. gordinho. É isso. Filho gordinho não é. A gente já começa a ter problemas já na infância da criança que tá engordando mais do que deve, saindo muito da curva de crescimento. E isso é cultural, Carol. Sabe por quê? Se achava que as pessoas mais gordinhas resistiam mais tempo às pestes, às privações dos alimentos. Então, elas sobreviviam mais. Então, é porque elas tinham um estoque de energia para durar mais tempo com a privação do alimento. Entendi. Então, se tinha dessa época a impressão de que, nossa, ser gordinho é mais saudável. E, na verdade, não é não. A gente tem que ter o peso correto, né? Vamos colocar na tela, então, quem escreveu pra gente? Aproveita que a gente já começa com perguntinha. Salete, obrigada, um beijo pra você. Venho de uma família com problema de obesidade de todos os lados. Família toda obesa, diabética e hipertensa. Eu fiz uma cirurgia bariátrica, mas ainda assim enfrento problema com diabetes e reganho de peso. Até onde isso pode ser culpa da hereditariedade? Já vamos conversar, Salete, eu sabia que ia chegar uma pergunta dessa. Deixa uma perguntinha aí, olha que legal. Para a gente entender um pouco mais, eu até tinha dado esse exemplo quando a gente fala de cirurgia bariátrica, então diz assim: venho de uma família com problema de obesidade de todos os lados. Família toda obesa, diabética e hipertensa. Eu fiz uma cirurgia bariátrica, mas ainda assim enfrento problema com diabetes e reganho de peso. Até onde isso pode ser culpa da hereditariedade, doutor Roberto? Salete, eu acho que pelo seu relato, a gente vai colocar grande peso na hereditariedade, porque se ela fez a bariátrica, né? Agora, a bariátrica, gente, não é garantia de não ter a volta do peso perdido, porque às vezes a pessoa pode voltar a comer quantidades pequenas, mas o tempo inteiro e muito calórico. Então, muitos pacientes, infelizmente, acabam voltando a ter ganho de peso porque não mudaram hábitos, né? Mas nesse caso seu, Salete, eu acho que a hereditariedade está falando muito alta, porque a família toda não sei se pai e mãe, provavelmente, né? Você falou família toda, imaginei que os pais são obesos também. Mas eu acho que tem que rever se você mudou o comportamento. Porque senão, se você continua com diabetes alterado, se você continua com um quadro chamado resistência à insulina, isso pode dificultar a manutenção do peso, né? Agora, eu acho que teu hábito precisa ser visto ou revisto, porque pode ainda não estar 100% sendo feito corretamente. Então, acho que só a cirurgia é muito importante, uma decisão médica em conjunto com o paciente, mas no consultório a gente pega pacientes que voltam a ter o ganho de peso porque não corrigiram o teu estilo de vida, o teu hábito, tuas escolhas e continuam sedentários. E que no fundo, agora eu me lembrei de uma entrevista que a gente já fez aqui com o gastro, né, doutor Eduardo Greco até, é interessante isso. O que emagrece, e ele falou isso abertamente, seja uma cirurgia que a pessoa coloca o balão, seja uma bariátrica. Claro, a bariátrica, dependendo do que vai ser o procedimento em si, pode ser que iniba até um pouco da fome e tal, até melhore os hormônios. No entanto, é o pós que a pessoa fica realmente com muita privação de comida, certo? Reduz ao máximo a questão calórica. A cabeça tem que mudar, né? Então, aí vai perder, porque não tem como, não está entrando ali, né, aquele aporte calórico, enfim, a conta matemática que o doutor Roberto também fala. Aí depois, quando a pessoa pode voltar a comer, aí tá a questão, né? Isso. E eu acho, doutor Roberto, a gente não falou aqui ainda, mas eu sei que vai rolar no nosso papo a prática da atividade física. Entendi. Ela é a muito, diferença aí muito no todo, facilitadora. Né? E para complicar mais, você falou que às vezes a pessoa perde peso muito rápido. O nosso corpo, ele é uma máquina de tentar fazer a gente sobreviver na natureza
pela capacidade que tem de ter estoque de reserva energética, que é a gordura corporal, tá? Quando a perda de peso é muito rápida, depois de uma bariátrica, existe uma readaptação do metabolismo. É como se o corpo entendesse, olha, você está me dando pouquíssima comida, não está conseguindo comer muito, está perdendo peso, inclusive massa muscular também. Então, deixa eu reprogramar o teu gasto energético. Eu vou mexer aqui dentro e o teu gasto energético basal, a sua velocidade metabólica, de capacidade de queimar o que come, fica reduzida. Aí ele estoca. Aí ele passa, ele fica com o metabolismo mais lento, pela uma perda de peso muito rápida, e depois volta a comer uma quantidade que antes comia, mesmo que seja fracionado, ou volta a comer normalmente, às vezes o ganho de peso ocorre. Por isso que a atividade física é importante, Carol, é a maneira que a gente tem de fazer o nosso motor não ficar tão lento. Então, se você emagrece e aumenta a sua massa muscular e não diminui, isso é um facilitador depois para o metabolismo queimar com mais eficiência o que você comeu. Comida é combustível, o corpo é motor, tá? O nosso motor precisa ser calibradinho para poder funcionar direitinho e não ser lento demais e estocar muita gordura corporal. Mas acho legal você falar isso do hábito, né? Porque lá em casa, por exemplo, a minha família, a gente não é da dinheiro, não é da Castelo na França, mas pereba todas, né? E lá em casa o pessoal, diabetes, pressão alta, obesidade. Lá em casa meus irmãos todos estão fora do peso. Mas eu acho que você tem a genética, mas eu acho que você pode sim modificar hábitos, né? Eu evito comer doce durante a semana, quer dizer, eu tenho uma série de coisas. Faço atividade física. Não é fácil, então, gente, não é fácil. Isso, essa é a questão, é que não é fácil. Para algumas pessoas é ainda mais difícil, né? Perfeito. Eu vou colocar uma perguntinha do público, já vou mostrar para vocês que a gente vai para nossa receitinha maravilhosa. Ó, pergunta da Adriana. Se eu ganhei, entre aspas, peso após a gestação, a minha filha tem essa possibilidade, então, de ser obesa? Dr. Roberto vai responder daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho também essas almôndegas maravilhosas de frango, de Malu, que eu tô aqui salivando. Aqui, prato lindo. Vamos para as dicas? Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, hoje no nosso quadro Sabor e Saúde, falando de obesidade, hereditariedade, será assim, né, que tem essa relação. Já já a gente vai apresentar alguns genes que o Dr. Roberto quer destacar, mas a gente deixou essa perguntinha do público, da Adriana. Olha, se eu ganhei peso após a gestação, a minha filha tem essa possibilidade de ser obesa? Após a gestação, aí ela já teve o filho com peso, existe um ganho de peso na gestação, óbvio, esperado, né? Mais de 10% de ganho mais de 10 quilos de ganho de peso na gestação já não é tão legal, porque já pode sofrer influência no bebê. Mas depois da gestação, não tem influência de passar para o teu, né, que ele já nasceu, a gestação já teve, no ambiente gestacional, sim, estava com peso excessivo, a gente falou que isso influencia. Depois, não quer dizer que isso vai fazer teu filho ficar obeso, ter mais chance, porque você ganhou peso após a gestação. Se você ganhou peso após a gestação por uma tendência hereditária, genética, isso teu filho já herdou uma parte. Porque metade do gênero do teu filho vem de você, mãe, e outra metade vem do pai. Então, se você se tornou obesa depois da gestação, isso mostra que você tem uma tendência maior. Ou está só errando, comendo errado, sedentária, e os teus genes estão bonitinhos. Aí é só aqueles 10% lá de chance de ficar obesa por erro de hábitos, né? É isso. Vamos para nossa receitinha, Malu? Vamos. Já tem mais perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Começa então com os ingredientes para o nosso molho de tomate e na sequência para as almôndegas. Olha que delícia. A gente vai usar 1 quilo de tomate, meia cebola picada, 2 dentinhos de alho, manjericão a gosto. Isso. Agora, para as almôndegas, acho que vocês têm tudo aí, hein? Meio quilo de frango moído, 2 colheres de sopa rasa de mostarda, suco de meio limão, uma cebola pequena bem picada, meia xícara de chá de salsinha também picada, uma colher de chá de pimenta calabresa em flocos, sal marinho a gosto, uma xícara de chá de flocos de aveia, aquele fiozinho de azeite e mussarela a gosto também para dar essa gratinadinha. Simples, fácil. Bora lá, Malu! Molho de tomate, gente, não tem segredo. Eu sei que o tomate está caro, então assim, quem quiser também pode usar tomate pelado, tá? Mas é simples. Panela boa, vou colocar aqui um fiozinho de azeite. Realmente, gente, a gente não precisa exagerar.
né? Cozinhar de maneira saudável tem a ver também com técnica culinária, né? Então eu não posso estragar o alimento não preparando ele da maneira correta. Então eu tenho aqui a cebola. Aqueceu aí, Malu? Tá, eu vou colocar mais aqui. E um pouco de alho, tá? Lembra, gente, que o que acontece? Quando eu coloco para refogar, eu quero extrair o máximo de sabor da minha cebola e do meu alho. Então, se a panela estiver muito quente, eu acabo selando a cebola e o sabor fica dentro dela, não passa pro prato. Então, eu começo com a panela mais fria, coloco o azeite, né? Não esquento muito o azeite também, para ele não perder as propriedades. Tá. Coloco cebola e alho e aqui ele vai começar a dar aquela dourada que eu preciso. Cozinha é tempo, né? E temperatura. Então, para que eu possa extrair o melhor desse sabor, eu preciso fazer isso. Muita gente acaba não sabendo fazer molho de tomate. Ah, mas meu molho fica ácido, o que eu faço? Gente, não tem segredo. Você pode até colocar uma cenoura bem picada, tá? Porque ela vai trazer aquele dulçor que a gente precisa. Eu, em geral, eu não coloco, gente. O meu é alho, cebola. Estou usando aqui o tomate pelado. Poderia ser o tomate cortado com tudo, tá? Eu coloco ele, eu corto e coloco tudo que tem direito. Mas pode ser aquele segredinho, Malu, quando a gente fala de molho de tomate, que ele fica ali, ó. Deixa ele lá. Sim, exato. Foguinho baixo. Isso mesmo, Carol. Quanto mais tempo ele passa apurando, mais você perde essa acidez, tá? E melhor ele fica. Deixa eu ver se essa boca está... Tá funcionando. Tá? Tá. Ó, tá quentinho. É que ele tava bem baixinho. E aí, o que acontece, gente? Também tem a técnica de você preparar o molho, Carol, na assadeira. Você pode colocar todos os ingredientes na assadeira, leva para assar. Então ele fica até com um gostinho mais defumado também, fica delicioso. Ah, legal. Tá? É só colocar tudo e depois bate na tudo. assadeira. Você pode bater e depois você pode coar, né? Bem simples. Bom, agora nós vamos começar então aqui com... Eu vou começar aqui, ó, já tá fervendo, tá vendo? Olha que beleza. Aí, ó. E eu vou deixar ele, gente, até com que ele perca essa acidez aqui. Ele vai ficar foguinho baixo pra mim. E aí, esse aqui é o que tá pronto, né? Esse daqui olha é o que tá a cor. pronto. Vamos mostrar a diferença da cor? Porque ele muda de cor depois que ele apura bastante. Carol. Por isso perde acidez. Aqui, ó. Isso, olha a cor desse, como tá mais clarinho. A de tomate eu entendo. Tomate você gosta. Poucas coisas assim, mas de tomate. Tomate você entende. Ai, meu Mas Deus. isso aqui é legal, né, gente? Bom, ó, aqui eu tenho uma panela também boa. Vou colocar aqui, ó. Essa aqui tá mais quentinha, ó. Cebolinha. Malu, vou te pedir pra colocar o cabo daquela panela um pouquinho pra lá. Isso, aí. Boa. E essa vem pra cá, pronto. Ó, Carol, cebola. E aí eu vou começar a montar a minha almôndega, gente. Essa almôndega, ela é muito simples, tá? O importante é que você escolha realmente, tá? Um corte de carne magro. Eu preciso que seja um corte de carne magro, porque o excesso de gordura saturada também faz mal, gente, né? O que dá sabor num prato, Carol? Açúcar, sal e gordura, tá? É isso que a gente trabalha na culinária saudável e funcional. A gente vai substituindo por gorduras melhores. Então eu perco a gordura, por exemplo, da carne, né? Então ela tá moída aqui, ela tá bem limpinha. Eu mesma moí essa carne. Tá. É só você bater ela no processador, sem problema nenhum. Então eu limpei bem e fui lá e bati no processador e ela fica moída. E vai render quanto, Malu, que eu não te perguntei? Meio quilo de frango? Então, com a aveia, com todos os ingredientes, ela vai render 10 almôndegas, tá? Então eu tenho aqui, mas poderia, por exemplo, aqui ser um corte, um patinho, poderia ser aqui um filé mignon suíno, né? As pessoas, carne de porco, gente. A carne de porco é uma carne saudável, é uma carne magra. Você poderia usar ela aqui também. Então eu tenho aqui isso, eu tenho aqui a minha base de sabor, ó, essa cebola aqui. Ai, Malu, mas eu não gostaria, eu não quero, eu não quero passar, refogar, não quero sujar a minha panela, etc. Gente, tudo bem, pode colocar crua, só que o sabor não vai ser o mesmo, tá? O sabor que você dá, comer bem, de maneira saudável, também tem a ver com o paladar. Não, a comida da Malu é muito agradável. boa, gente. Faz igual ela ensina, pelo amor de Deus, que não tem discussão com a Malu. Que a comida dela é muito boa. Ah, não, vou colocar isso aqui primeiro. Eu vou colocar aqui, gente, mostarda. Vocês não têm noção de como mostarda fica gostoso com frango. Então, essa é Dijon? Essa é a Dijon, tá? Mas pode ser qualquer uma que você tem em casa. Então eu coloquei aqui, olha, eu tenho o meu frango, eu tenho a minha cebola que tá cheia de sabor.
tenho a mostarda, eu vou colocar um pouco de suco de limão, tá? O limão, Carol, além dele ter as propriedades, né, a vitamina C e etc., ele também ajuda no paladar, ele aumenta a salivação. E também, quem tem muita implicância com o gosto do frango, né, então ele melhora muito o paladar. Então eu tenho a mostarda, que ela é um pouco ácida, e também um pouco do suco de limão. Tá. Vou colocar aqui, ó, a cebola, pimenta calabresa, porque eu gosto. Eu acho que dá uma picância muito interessante. Vou colocar também aqui uma fonte de vitamina C, que dá bastante sabor, salsinha. Essa minha salsinha, Carol, ela tá com talo e tudo, tá? Só tá picada. O sal. Hora do sal, Malu. Sua mãe tá assistindo, hora do sal. A minha mãe assiste só pra ver se eu vou pôr sal na comida. A piada interna, né? É, gente. Fica a piada interna. E ó, acabou. Eu vou misturar e essa base, gente, ela está pronta. Ah, mas Malu, e se eu usar outro tipo de carne? Não tem problema, os temperos vão ser os mesmos, tá? Você pode usar. Aí você fala, mas Malu, tá faltando uma coisa. Claro, gente, a aveia. E tem que ser essa, que essa ela não tá refinada, em flocão, né? Isso, ó, você vê que ela é um farelo grosso, tá vendo? Ela vai entrar, gente, ela vai hidratar aqui dentro, porque a aveia ela também hidrata. Ela vai hidratar e ela vai ficar como se fosse o pão que as pessoas colocam. Só que na hora que você for comer, você não vai ter aquela textura dura. Você vai sentir que ela tá, tipo, é como se fosse a carne realmente, tá, gente? E quando ela tá assim, ela é fibra pura, né, doutor? Tem muita fibra. Sim, ela tá na forma integral, né? O farelo de aveia é riquíssimo em fibra, mas não tem muito amido, né? Não dá muita... Mas porque tem uma briga integral. hoje, né, com essa coisa da cetogênica, ai, que a aveia é boa, aveia é ruim. Gente, não existe alimento, tirando os industrializados, que a gente sabe que são realmente ruins, os refinados. Mas, gente, a aveia, pelo amor de Deus, né? E tá bem equilibrada a receita, sim, né? Super. Sim. Eu vou colocar a perguntinha do público que escreveu pra gente na tela. Olha lá. Vai lá. Obrigada, Agda. Vamos lá pra pergunta. Eu adoro as perguntas. O público do Você Bonita é muito inteligente. Vamos lá. Sabemos que a bariátrica opera o estômago e não a cabeça. Para uma pessoa com obesidade mórbida, mesmo passando por essa cirurgia, se não tem mudança no hábito de vida, o metabolismo continua sendo o mesmo. Eu sabia que iam rolar muitas perguntas de bariátrica, muito legal. Já a gente fala sobre isso, porque o meu já vou fazer hoje. Perguntinha do público que deixamos é da Águida, certo? Ela também fala de bariátrica, doutor Roberto. Olha lá. Sabemos que a bariátrica opera o estômago e não a cabeça. Para uma pessoa com obesidade mórbida, mesmo passando por essa cirurgia, se não tem mudança no hábito de vida, o metabolismo continua sendo o mesmo? Boa, excelente pergunta, Águida. A bariátrica, quando foi estudada, foi sugerida, Carol, como tratamento da obesidade, eram para os pacientes que, pelo peso excessivo, estavam com risco de um quadro grave na saúde, porque o diabetes não estava conseguindo ser controlado, né? Glicose alta no sangue, pressão alta não consegue controlar, dores articulares, aumento de triglicerídeos. Esse quadro metabólico da obesidade, que é um risco enorme, se corrige sim com a perda de peso. Então, eu faço uma bariátrica, emagreço pra caramba, aí meu diabetes fica melhor controlado, meu metabolismo fica, né, pressão arterial controlo melhor, mas isso não é correção de genética e nem correção de áreas do cérebro que vão continuar fazendo você ter fome ou ter pouca saciedade. Entendi. Então, a gente precisa entender que, por isso que ela falou no muda a cabeça, para se fazer bariátrica, Carol, um dos protocolos é primeiro avaliar o perfil psicológico do paciente, para saber se ele vai encarar essa bariátrica e vai conseguir manter depois ou vai conseguir mudar hábitos. Porque senão, se voltar, se não girar a chave aí mental, vai voltar a ganhar peso, porque não se corrige isso. A gente vê isso cada dia mais. Se corrige o estrago do metabolismo que estava alterado pela obesidade, tá? Mas não a genética e não a programação aí mental ou cerebral mesmo do hipotálamo. Isso não muda, continua o mesmo. Vamos lá, Malu, vamos encerrar essas almôndegas. Bom, olha só, gente, que delícia. É uma massa super fácil de trabalhar, tá? Então, vocês viram que todos os temperos que eu coloquei, tem temperos também em casa, que às vezes você quer usar, pode, gente. Só olho no rótulo, né? Que tem temperos que a gente hoje acha que são saudáveis e que não são tão. Então, ó, eu faço a bolinha, tá? No tamanho que eu quero. E aí, gente, é aí que chega a grande coisa. Eu posso fazer diversas formas para poder assar essas almôndegas. Eu posso pôr elas na frigideira,
tá? Quente, dá uma leve dourada. Depois eu posso colocar elas no molho para elas terminarem de cozinhar no molho. Eu gosto de assá-las, tá? Eu acho que elas ficam mais gostosas. Então eu levo ao forno, né? 20, 25 minutos. Depois a gente vai colocar elas com o molho e aí levar elas para gratinar, tá bom? Ó, olha que lindo que elas ficam, bem bonitinhas. Maravilhosa. E aí para congelar, melhor congelar pronta ou congelar? Ah, sim, congela pronta. Congela pronta. Tá, isso. E não tem ovo, né, Malu? Não vai ovo, essa receita não vai, tá? Bom. Vamos para a perguntinha, então, enquanto o Malu vai montando os nossos pratos. A gente tá só repassando os ingredientes na tela. Doutor Roberto, vamos para a pergunta. Então tá, perguntinha para Malu, já eu volto para mim aqui com o doutor Roberto. Ó, que lindinhas, Carolzinha, douradinhas. Ah lá, Mônica, um beijo, obrigada. Eu consigo fazer com shiitake no lugar do frango? Consegue. Jura? Sim, você pode, você pode fazer almôndega, você pode fazer de berinjela, você pode fazer do grão de bico, dá pra você fazer, não só com proteína animal, tá? Ó, estão bem lindinhas aqui, deu uma douradinha, meu molho de tomate já está aqui. Pode caprichar no molho, Malu, pode caprichar no molho. Carol ama, eu sei Não, a comida da Malu é muito boa, gente. Não é, Murilo não me deixa mentir. Ele que é o novo integrante aqui da nossa equipe, o mais novo, ele falou, não, a Malu. Mas sabe, é isso que eu falo pra vocês, gente. As pessoas têm né? muito preconceito. Falam, não, comida saudável, comida... Não, gente, não é. É só saber fazer. Calma, é técnica. Devagarinho. Calma. Deixa eu pegar os pratinhos com muita energia aqui. boa e muito amor. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá, pergunta pro doutor Roberto, hein? Ana, obrigada, um beijo. Minha filha nasceu com diabetes tipo 1. Pode ser que eu tenha tido diabetes gestacional e ela herdado. E aí, doutor Roberto, falando de diabetes tipo 1, o que pode ser gatilho, enfim? Na verdade, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. São anticorpos que foram produzidos contra o pâncreas, né, do paciente. Não existe ainda estudos que correlacionam diabetes gestacional, que é do tipo 2, que não é uma doença autoimune, é uma alteração metabólica pela gestante que está obesa, ou que está pré-obesa, está com aumento da circunferência abdominal também, começa a gestação já com peso excessivo, mas da filha ter tido diabetes do tipo 1, não podemos dizer que foi pelo fato de ter tido diabetes gestacional. Pode ter sido uma coincidência. A chance pode aumentar, mas não se tem evidência ainda. Se a mãe tiver diabetes do tipo 1, sim. Se ela tem uma doença autoimune, a chance do filho ter aumenta. Ou talvez outra doença autoimune que não a diabetes. Isso, né? também. Tipo 1, mas outra, né? Às também. vezes que... Exatamente. E, assim, falando até de doença autoimune, eu acho que é sempre relevante, pautas muito legais. A doença autoimune, ela sempre, enfim, dos relatos, né? Ela pode aparecer depois de alguma coisa emocional forte, né? Depois de de alguma perda, de alguma coisa marcante no nosso psicológico que a gente tenha passado. E se a gente já tem ali a doença instalada, ela aparece com sintomas, né? Porque eu acho que todo mundo pode ter, mas a gente só descobre quando ela se manifesta, né, doutor Roberto? Sim, o estresse emocional, ele mexe com o sistema imunológico, isso está claro. A psicoimunologia está estudando isso. O estresse crônico altera o sistema imunológico, que é o que fica confuso e começa a produzir anticorpos contra você mesmo. Contra você mesmo. Né? E Carol, só para pelo menos fechar aqui a pauta, hoje, tem mais perguntinha? Tem mais perguntinha? Não, então tudo bem, faz aí. Vamos colocar a perguntinha, doutor Roberto, daqui a pouco fala do genes também. Fazer um fechamento. Libera-se, obrigada, um beijo. Minha família, por parte de mãe, eles são magros e do lado paterno, eles são obesos. Como devo prevenir essa e outras doenças hereditárias? Na verdade, por mais que a gente conheça tudo que, que a ciência está vendo de genética, de metabolismo, o que vai te garantir é hábito. A gente tem que trabalhar no ambiente, né? O ambiente é o que eu como, o que eu escolho, se eu durmo bem, se meu nível de ansiedade é mais controlado, se eu não sou um estressado crônico, estresse emocional, estresse físico, se expor a menos contaminante ambiental, menos agrotóxicos, menos metais pesados, cuidar muito da nossa microbiota intestinal, que também influencia no metabolismo e talvez até na própria obesidade, não ficar sedentária. Então, aliás, a única arma que a gente tem é mudar o ambiente, porque se o gene está lá, ele está instalado, é um programinha de computador que está dentro de você. Mas apertar a tecla Enter e esse programinha rodar é hábito.
Então, aliás, o que eu queria deixar de mensagem é isso. Por mais que a genética e a hereditariedade existe, a gente tem o direito de evitar que ela se manifeste. E isso é hábito. Então, hoje a gente tem uma abordagem muito mais ampla na questão da obesidade. A gente está pedindo exames muito mais detalhados. A gente consegue entender quais eixos hormonais do seu metabolismo podem estar te boicotando, dificultando perder peso ou facilitando a ganhar. Hoje a gente tem um perfil genético que já dá para a gente direção. Olha, você tem genes que fazem você ter um metabolismo um pouco mais lento. Então, é interessante você gastar mais energia. Você tem aqui um gene que faz você ter pouca saciedade. Então, você precisa comer alimentos mais sacietógenos, a proteína, a fibra, né? E o bacana, Carol, é que isso tem que ser feito, se possível, desde a infância. Né? A gente tem hoje a chance de, na infância, né, mães que estão aí, hoje a gente consegue abordar os genes em qualquer faixa etária. Então, quanto mais jovem, melhor para a gente intervir no ambiente. Né? A chance de pegar uma criança com genes, com tendência a ganho de peso e já trabalhar desde a infância, da adolescência, seus hábitos, uma alimentação mais adequada, um direcionamento nutricional mais personalizado. Isso até medicamentos no futuro que vão ser prescritos vão levar em consideração o perfil genético também. Então a gente tem uma abordagem muito melhor. Vamos colocar os genes só para o público conhecer. É claro que isso é uma questão médica, sim, né, doutor Roberto? Mas eu acho legal como informação realmente. Só para quem está em casa entender o que já foi descoberto aí. Ó que tem mais, viu, Carol? Essa listinha aí não para de aumentar. Tem muito mais do que isso. Mas esses nomes aí diferentes, ó, gene, ApoB, ApoA, PPIPAR, PPAR, cada um deles tem correlação com alguma tendência do seu metabolismo a te boicotar e ganhar peso. Ficar com o metabolismo mais lento, não usar sua reserva de gordura corporal quando você faz uma restrição alimentar, o acesso à sua gordura corporal como energia é menos eficiente, mais pouca saciedade, hiperfágico, tem pessoas que são famintas de verdade, comem muito, por tendência, às vezes, e polimorfismo genético. Então, só que citar alguns aí para quem está em casa entender que a ciência evolui, a ciência avança e hoje a gente pode personalizar toda a abordagem de um paciente que está com peso excessivo, do polimorfismo genético a exames de sangue laboratoriais, para entender o que está trazendo de prejuízo essa obesidade ou que alteração no metabolismo está levando a uma obesidade mais fácil e que pode ser corrigido. Corrigido, é isso. Bom apetite, doutor Roberto. Obrigado. Malu, tá bom. Enquanto ele estava falando, é lógico que eu já comi. Que delícia! Você viu como a mostarda dá um toque mega diferente? E eu esqueci de falar uma coisa, gente, para vocês em casa. É o seguinte, quando você for fazer as suas bolinhas, não amassa muito, porque tem gente que esmaga muito, aí o que acontece? Ela fica muito, sabe aquela coisa bola dura? Sim. Então você amassa pouco, porque ela tem que ficar, ela não pode ficar muito dura. Tá e fica muito gostosa. Parabéns. Tem mais perguntinha? É simples, né? A diretora tá boazinha pra gente comer mais um pedacinho, olha lá. O Bitão, obrigada, um beijo. Qual a explicação para quem tem dificuldade em ganhar peso? Carol, aliás, ganhar peso para quem tem tendência genética à magreza é mais difícil do que fazer um gordinho emagrecer. Jura? Porque também existe a genética do magro. Provavelmente eles utilizam a energia que comem com muita eficiência, não conseguem estocar reservas de gordura corporal com tanta eficiência, isso provavelmente deve ter explicação por polimorfismos genéticos também, né? Tem, às vezes, a composição corporal herdada dos pais. Meu pai magro pra caramba, minha mãe magra pra caramba, que nem na obesidade, eu tendo a tendência de eu ser uma pessoa magra também. E a massa muscular, que é predefinida também constitucionalmente no corpo por genética, né? Tem menos massa muscular do que pessoas que faziam um esforcinho assim já fica bem fortão. Então é complicado, mas precisa de uma abordagem médica também. Que coisa, né? Precisa de uma avaliação mais detalhada, sem sombra de Olha, dúvida. doutor Roberto e Malu sempre arrasam. Obrigada. Amo começar a semana com vocês. Obrigado, porque o astral realmente importa, a energia, as informações, as dicas. A gente está falando aqui de comida de verdade, super prazeroso. Agora que a gente está no outono, à noite mais friozinho, olha que comidinha conforto, mas com frango, com aveia, né? Com molho de tomate. Então, assim, cabe, é importante, né, né, Carolzinha, a gente falar que, assim, é sem terrorismo, né, gente? O problema é que as pessoas, elas ficam muito no 880, sabe? Eu acho que existe aí um meio termo, existe hoje, um equilíbrio hoje na sua alimentação, na sua qualidade clínica, né, nutricional, hormonal. Acho que hoje o médico está preparado para isso, os nutricionistas também. E comer bem, gente, de maneira saudável é fácil, né? A gente que complica. Agora, eu preciso mandar um pessoal, Manda um beijo. Manda um beijo, pessoal do meu estágio,
que amam o programa, estão sempre assistindo. Neidinha, Roberto, a galera toda, chefe Geres, obrigada por vocês estarem me recebendo lá. Eu sei que é uma loucura meus horários, cada dia eu tô lá no horário, mas assim, ó, amo vocês. Obrigada aí pela força. Mas viu? ela dá conta do recado, hein, turma? É que essa daqui eu conheço. Essa daqui dá conta do recado. Ó, um beijo, obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pelas perguntas. Depois o doutor Roberto, quando tiver um tempinho, também consegue responder. Malu, eu acho que fica realmente é aquele alerta de quando algo pra gente é mais difícil, é quando a gente tem que estar mais disciplinado e comprometido com a situação. É um fato. Então, se você não tem facilidade para qualquer coisa, mas você quer aquela coisa, você vai ter que se dedicar mais do que aquele que tem a facilidade. Eu acho que isso cabe no nosso assunto de Dá hoje. certo não é fazer, Carol, executar. Sai do raciocínio e vai pro jogo. É isso. Vou agradecer essa dupla maravilhosa. Murilo vai guardar meu prato, que esse aqui eu não divido, não. @Dr. Roberto Navarro nas redes sociais, @Dr. Roberto Navarro, doutor abreviado. Roberto Navarro, tudo junto, com live amanhã. Amanhã tem live. Sempre às terças-feiras. Tem que segui-lo, gente, porque o trabalho do Dr. Roberto é demais. E nossa chefe, @chefe Malu Lobo, também, tudo junto no Instagram, no site também, nutrasaudenacozinha.com.br. Malu tem livro, tem curso, tem um monte de coisa. Obrigada. Não, e agora, depois de agosto, gente, me segurem, que aí vai. Me segura, eu tô gostando disso. Um beijo, gente. Beijo. Obrigada Beijo. sempre. Tchau, viu? Carolzinha. Ótima semana. Maravilhoso esse prato. Os meninos ficaram ali me olhando, ó. Já chega a nossa duplinha. O Dinei e o André só olhando que eu tava comendo mesmo, você viu, Rô?